Olá, meus amigos, sardinhada de todas as idades, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Welton e vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta que pode parecer besta, mas vocês vão entender. Rapaz, faz sentido você receber 1 bilhão de reais? Fala assim, rapaz, eu vou receber 1 bilhão de reais e você ficar triste? Não faz, né? Mas no mundo das ações nós temos algo parecido. Hoje aconteceu de que ontem o Carrefour, ele falou assim: "Olha, nós fizemos aqui uma transação, fizemos um pagamento e vamos receber de volta 1 bilhão de reais." Então o que foi acontecer com as ações do Carrefour hoje? Vieram aqui despencando, fechando com uma queda de 3,6%, o que para um papel de uma empresa como o Carrefour é muita coisa. E outra coisa também. Na situação atual, os papéis do Carrefour estão aqui nas suas mínimas históricas, meus amigos. Mínima histórica do papel, por enquanto, R$ 11,03. E hoje foi batendo ali mínima 11,47. Então chegou a 44 centavos da mínima histórica. Para quem gosta do Carrefour, cara, o preço nunca teve aqui tão atraente em toda a história do papel. Então vamos conhecer melhor o que foi que aconteceu hoje, certo? Mas antes vou fazer a introdução, como eu sempre faço aqui, do dia. O dia, ele foi dominado aqui por duas coisas. Primeiro, dados do varejo aqui no Brasil foram divulgados pela manhã. O varejo veio aí subindo forte, voltando ao patamar pré-pandemia. E no mês de janeiro, ele subiu mais do que o esperado. E na parte da tarde, essa notícia aqui deixou o mercado um pouquinho mais triste. Tivemos a ata do FONC, em que, na época, na última reunião do FONC, foi cogitado aqui que poderia ter estabilização dos juros, para ver, né, os efeitos lá do Silicon Valley, da falência do Silicon Valley. Mas acabou prevalecendo o que já era esperado mesmo, alta de 0,25%. Uns iludidos, que inclusive até quase que eu cheguei a acreditar, eu não vou mentir, pensavam ainda, era falado que poderia ocorrer até uma diminuição, 0,25%, mas não, ocorreu um aumento de 0,25% mesmo. Então, hoje saiu a ata do FONC e foi comentado que chegou a ser realmente debatido a parada, né, do reajuste, mas diante do contexto eles falaram, não, melhor não, deixa para lá. E o que chama atenção também no caso do Carrefour hoje é que essa queda aí de quase 4% veio num dia que praticamente tudo subiu. Ações, por exemplo, ó, como o Banco do Brasil subindo quase 7%, Banco Pan 4%, Caixa Seguridade 3,5%, vários ativos de vários setores subindo bem. Tanto que se eu botar aqui na lista, ó, altas, ó, as maiores altas são de papéis aqui mais complicados. Pronto, essa Nord 3 tem vídeo aqui no canal explicando como é que é essa Nord. Se eu procurar aí, Nord 3, Roda Iniciante, subiu 19%. Isso aqui foi no final do pregão, porque eu olhei no final do pregão e ela não tava aqui. Acho que fizeram a compra aí dessa disparada, 19%. Mas ações como Americanas, Multilaser subiram bem, Aeres, Lojas Marisa, Infracommerce, Cruzeiro do Sul. Então, várias empresas aqui relacionadas a segmentos diversos subiram. Então, a ação, para conseguir cair hoje, ela tinha que ser um pouco ninja. Aí, para conseguir cair aqui mais de 3%, tinha que ser mais ninja ainda. Veja só quem é que estava aqui no grupo que caiu mais de 3%. Saraiva, Panatlântica, Carrefour, Ferbasa, Eletromídia e Telebrás. Dessas aqui, eu salvo a Ferbasa. Ferbasa é um papel muito interessante, só que o preço está um pouquinho esticado. E Carrefour não é uma empresa especulativa, certo? Não é uma empresa especulativa, mas é uma empresa do setor de varejo que sofre nesse cenário de juros altos. É só você ver aqui que quando o negócio arrochou ali, na segunda metade no início de 2022, né? Por algum motivo, as ações do Carrefour despirocaram para riba, mas depois a realidade voltou a bater a porta. E os papéis tentaram reagir ainda na metade de 2022, mas de setembro, outubro para frente, despencou, caiu, caindo, meus amigos. Então vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Ontem, a empresa soltou um fato relevante. Olha o que ela falou aqui, ó.
No contexto da aquisição, ou seja, da compra do grupo Big Brasil, nós acordamos que os principais vendedores eles fariam uma redução de preço no valor de até R$ 1 bilhão. Esse valor vai ser corrigido conforme a variação do CDI, certo? Em favor da companhia, ou seja, em favor do Carrefour. Em contrapartida, a quitação de determinadas obrigações. Não foi esclarecido aqui que obrigações seriam essas. E esse valor de 1 bilhão vai ser pago da seguinte forma: 350 milhões já foi pago para a companhia ontem, no dia que foi feito o anúncio desse fato relevante. Ou seja, um terço aí já entrou no caixa. Uma parcela de 550 milhões de reais, 550 milhões de reais, vai ser pago até o dia 31 de maio de 2022. E uma parcela variável, conforme a ser calculada conforme métrica que eles acordaram, até 100 milhões de reais, será ajustada aqui pelo CDI também e paga até a data final de pagamento. Eu acredito que a data final de pagamento seja aqui, maio de 2024 também, né? Porque aqui eles botaram a parte, porque eles falam que é até R$ 1 bilhão, até. Então, tá justamente aqui, tem uma parcelazinha lá que vai ter algumas oscilações. Eu trouxe para vocês uma matéria do Seu Dinheiro que explica um pouco melhor. Na verdade, eles fizeram aqui um apanhado. Porque a transação original, meus amigos, a transação original, ela foi fechada no valor de 7,5 bilhões. Só que aí o valor foi ajustado para os 7 bilhões, de acordo com eles, né? Então, se for usar essa lógica, ocorreu um novo ajuste e caiu mais aí para a faixa dos 6,5 bilhões. Então, os donos do antigo Big irão fazer a devolução conforme nós vimos lá atrás. E o Big, ó, ele é importante porque ele tem aqui, ó, essas marcas. O próprio Big, que é o antigo Walmart, Sam's Club, que aqui em João Pessoa não tem, mas para quem é de Natal sabe que é um deserto da bexiga. Eu não sei como aquele danado daquele negócio se mantém. E o Maxi Atacado, muita economia de verdade. Maxi Atacado. Maxi Atacado tinha, em Natal tinha no Parnamirim. Não sei se tem em Natal não. Não sei. Mas até onde eu sei, fecharam o Maxi Atacado em Parnamirim. Não sei o que aconteceu. Então, com isso, com essa aquisição, né, dessas marcas, o Carrefour passou a deter mais de 1.000 lojas no país e cerca de 150 mil empregados. Mas a questão é, por quê? Por que, mesmo com essa devolução bilionária, as ações caíram? Então, de acordo aqui, ó, sim, primeiro detalhe que ele chama, que trouxe poucos detalhes quais seriam os problemas encontrados pelo Carrefour e que levaram os antigos controladores a aceitar esse desconto de 1 bilhão. Eu não sei se seria necessariamente um problema, né? Porque geralmente quando você faz essas transações, você tem algumas condicionantes para fazer essa redução. Os analistas do Santander, por exemplo, destacam que apesar de positiva, eu já não gosto quando ele bota apesar, né? O anúncio pode ter algum impacto negativo para o Carrefour. Isso porque diversos agentes de mercado possuem dúvidas sobre a capacidade operacional do Big após os últimos resultados trimestrais, e a confirmação de problemas desconhecidos em sua estrutura deve pesar ainda mais sobre o cenário mais pessimista. Então o mercado não está muito confiante com os resultados aqui do Big. Será que o Carrefour descobriu algumas coisas estranhas, estilo americanas, lá no grupo Big? Não sei. Eu sei que se fosse descoberto, eu acharia muito interessante que o Carrefour divulgasse isso aí de uma forma bem célere. Para o Itaú, a declaração da empresa de que o desconto não está relacionado com a performance operacional do Big serve de alívio, mas ainda existe pouca visibilidade sobre quais seriam as obrigações não cumpridas que levaram a essa devolução, o que dificulta a previsibilidade sobre o destino do dinheiro por parte do Carrefour. Então os donos devem ter dado alguma entrevista. Vem formar o grupo, o principal vendedor, o montante serão acordados, bem como vem formar os seus acionistas, porque aqui não tem nada dizendo que não é dificuldade operacional. Ele deve ter prestado algum tipo de esclarecimento. A falta de detalhes sobre os motivos dessa devolução de dinheiro também preocuparam aqui os analistas do JP Morgan, já que os juízes trabalham a leitura clara do cenário. Então, ó, há rumores aqui, ó, do Lauro Jardim, o Leão Lobo do mercado financeiro, de que os problemas entre o Carrefour e o antigo grupo controlador do grupo Big começaram apenas 2 meses após a conclusão da aquisição,
com os franceses até mesmo acusando o grupo de fraude com a descoberta de problemas trabalhistas, tributários e de créditos que somavam 3 bilhões de reais. Os 1 bilhão recebido de volta parte de um acordo entre as partes para remediar o problema, que poderia ser muito maior. Aí eu raciocino comigo. Se descobriram aqui, vamos partir aqui de um pensamento de uma pessoa não tão inteligente quanto eu. Se descobriram aqui problemas na faixa de 3 bilhões de reais, por que o ajuste foi apenas de 1 bilhão de reais? E outra coisa, já que está na matéria que foi dito, que não é referente ao resultado operacional do Grupo Big. Então esses 3 bilhões de reais aqui não eram problemas, não acusaram de fraude, né? Por que o Carrefour não fala assim de forma clara? Isso aqui está relacionado à descoberta de problemas trabalhistas, etc, etc, etc. Falta aqui um pouquinho de clareza, mas, na minha opinião, meus amigos, 1 bilhão de reais recebido sempre vai ser 1 bilhão de reais recebido. Agora, no contexto de juros altos que nós estamos, não apenas o Carrefour, mas qualquer empresa do setor de varejo tem os seus riscos maiores, certo? Aqui é para quem gosta de pancadaria, para quem gosta de altas emoções. Ah, significa que o Carrefour é uma bomba, é isso, é aquilo. Não, significa apenas que no contexto atual, no cenário macroeconômico atual, ela tem riscos muito maiores do que, por exemplo, pega aí como exemplo, não estou comparando as empresas, mas pega, por exemplo, aí o Banco do Brasil, que está vindo aqui para renovar o seu topo histórico, certo? Por isso a diferença dessas empresas. É muito importante você conhecer as características, os potenciais e os riscos dos diferentes setores da nossa bolsa. Para isso, só dá uma olhada aqui nos demais vídeos do canal e nas playlists. Tem um bocado de conteúdo aí bem divididinho, bem separadinho por playlist, beleza? Então, até mais.